Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa nessa sexta-feira. Sextou com bastante alegria, um pouquinho de frio aqui em São Paulo, mas mandando boas energias para você, né? Ter um final de semana incrível. E aí, gente, para ter não só um final de semana incrível, mas uma vida incrível também, trouxemos uma convidada queridíssima que já fazia um certo tempo que não vinha ao nosso programa. Hoje está aqui com a gente, hoje bateu as agendas. Adriana, parapsicóloga, vai falar sobre crenças limitantes. Você já ouviu falar e você sabe que nós temos muitas crenças e pensamentos arraigados que nos impossibilitam de seguir em frente no caminho do progresso. O que a gente faz com isso? Como identificar e como lidar com essas crenças? Por outro lado, também temos crenças que nos possibilitam o progresso, nos impulsionam para cima. A Adriana vai nos ensinar, né, como que a gente pode desfrutar de umas, como que nós podemos aí amenizar o efeito das outras, como que nós podemos reprogramar a nossa mente. E você participa pelo WhatsApp 11 961 140628. Produção, minha live aqui caiu. E participa pela live também, @EduScarfon. Bom, vamos dar um bom dia aqui para a Adriana. Bom dia, Adri. Bom dia, Edu. Prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Bem-vinda mais uma vez, viu, Obrigada. Adri? Sempre uma alegria que a gente poder contar com você. Então, são aqueles pensamentos repetitivos que a gente tem sobre uma capacidade, sobre aquilo que como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas. Então, as pessoas têm que observar isso e identificar onde que elas podem estar surgindo na nossa vida. Nem sempre ela pode ser negativa, Edu. E ela vai começar lá no nosso ambiente familiar. Né? Por exemplo, de repente, a gente está aqui, né? A gente tem um Brasil imenso, sei que tem gente de outros lugares. A partir das nossas culturas, das nossas famílias, né? Eu fui criada em Minas e eu lembro muito de um tio que chegava em casa, você oferecia café para ele e ele falava assim, não, acabei de chupar manga. E aí, se você for analisar o contexto, né? Ele tinha muito que ele achava que o café, se misturasse com a manga, era uma crença limitante que ele tinha, mas não existia nenhum tipo de comprovação que poderia fazer algum mal para ele. Tá. Né? Então, dependendo do ambiente, da origem, de onde vem, a gente se foi nascido e criado em São Paulo, mas começar lá no ambiente familiar, né? Então, a gente começar a identificar já a partir disso, né? E o quanto isso está afetando nossa vida. Mas nem sempre é negativo, né? Tá. E aí, você vai ensinar hoje um exercício de como as pessoas podem descobrir se é negativo ou positivo a crença. Aí a gente vai Vamos ajudar o ter pessoal isso. aí para poder ficar mais atento, né? Já ir mudando aos pouquinhos. Tem algumas que dá para mudar mais rápido. Na hora que muda, a gente também pode, reforçar isso, né? Para poder manter durante mais tempo, né? E nós temos crenças limitantes que afetam todas as áreas da vida, não é? Sim, aí eu posso ter crença limitante para trabalho, né? Para a parte física, para relacionamento, para todo tipo de situação. Né? Então, se a gente, em todas as áreas, a gente vai identificar se está tendo resultados positivos ou negativos. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo assim, tem gente que fala assim, como é que eu sei se eu preciso passar numa terapia, por exemplo? Eu escuto muito isso, né? Porque às vezes no momento, eu sempre pergunto assim em consultório, o que mais te incomoda? E às vezes a pessoa não sabe dizer o que incomoda naquele momento. Então, eu sempre dou uma sugestão. Pega, no próprio Google tem uma roda da vida, e você analisar todos os setores. Que lá você distribui e dá uma nota de 0 a 10 para cada setor da tua vida. Tá. Então, acho que é um meio da pessoa começar a identificar, né? Quem está assistindo aí agora, se ela não tem ideia se tem crença limitante ou não, ela já começar assim, olha, como é que está meu trabalho? Como é que está meu sucesso profissional? Às vezes tem um trabalho, mas às vezes ela quer almejar mais. Como é que está a família? Como está a espiritualidade? Né? Como que está meu relacionamento no geral das amizades com as pessoas, né? Como está meu financeiro? Então, acho que a partir disso a pessoa consegue identificar se ela tem crenças ou não. Aí ela vai pontuar, ela vai entender como que está aquilo para mim. Estou satisfeita com esses resultados? Porque as crenças vão determinar seus resultados. Tá. Vai determinar muita coisa na sua vida. Setores que estão áridos, por exemplo, amor, às vezes a pessoa está muito tempo sem ninguém, né? Só não consegue movimentar.
Às vezes o problema é financeiro, a pessoa já tentou de tudo, mas ela não consegue sair de um padrão de dificuldade. Quando os setores estão muito difíceis, é um indício de que eu tenho crenças limitantes relacionadas àquela área? Sim, é um indício, né? Você mesmo no seu trabalho, provavelmente, né, com capacidade que você tem, você já deve ter visto várias pessoas que vêm procurando um milagre, né? E aí você vê que está na mente mesmo, tá ali ela que está impondo aqueles resultados justamente da forma que ela pensa. E assim, abertamente a gente falando, já me mandaram várias pessoas que foram em lugares buscando ajuda da espiritualidade e chegaram para mim, por quê? Porque a gente via que tinha realmente uma crença que virou uma programação fixa, porque a mente tem a função de proteger, né? Como ela não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado, ela vai proteger aquela pessoa de atingir o resultado justamente por quê? Porque vai afetar uma crença, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aí nessa parte de relacionamento, já que a gente está falando sobre isso, né? A gente analisa todo o contexto familiar quando a pessoa traz uma questão de relacionamento. Então, eu vou analisar toda a tabela familiar dela e você já deve ter visto famílias que ou tem muitas mulheres ou tem muitos homens. E aí, o que a gente já percebe ali? Pelo sistema que eu me formei, a gente percebe que quando uma mãe gera mais filhos de um sexo do que de outro, a gente subentende que aquele que está em menor quantidade está negativo no subconsciente da mãe. É muito interessante. Então, quando a gente pega lá uma família inteira só de mulheres, justamente aqui é a mulher que mais procura ajuda e a gente percebe isso. Aí eu explico para ela, ó, tá vendo aqui? Sua mãe veio aqui, várias mulheres, aí ela veio e gerou só mulher de novo. Então, o que ela está dizendo? Que, entre aspas, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Que o homem é fraco naquela mente. E às vezes aquele fraco não é de ruim, né? Famílias que os homens morrem muito cedo. Ao contrário, também acontece, tá? Eu tô falando aqui, estou dando um exemplo, porque mais as mulheres que procuram ajuda. Então a gente vai ver que isso começou muito antes, não começou nem nela. Começou na mãe, na avó, na bisavó, né? Tudo isso, porque assim, é uma coisa que é interessante a gente perceber. Durante muito tempo, a sobrevivência dependeu da força muscular do homem. E hoje em dia, o que aconteceu? A mulher fortaleceu muito a mente dela, se tornou forte, independente, só que ela desequilibrou os relacionamentos. Porque antigamente o pessoal falava, mas os casamentos davam mais certo antigamente. Será? Não sabemos. A mulher não tinha como sobreviver, né? Respeitando os mais velhos aí e tudo mais. Mas como é que era a cabeça dessa mulher num contexto que ela não sabia se ela ia ter como sobreviver sem o marido? Então, aí a mulher vai para o mercado de trabalho, ela fala, agora eu não dependo de homem para nada. E ela acaba o quê? Deixando de ser frágil, deixando de se permitir merecedora. Deixando de aceitar qualquer coisa. Exatamente, né? Então, junta o quê? Muitas crenças onde que ela acaba que ela mesma mata a imagem do homem dentro dela, ou por proteção, ou porque ouviu alguma coisa. Por exemplo, hoje a gente vê que muita mulher acaba sendo mãe solteira, aí ela já passa essa imagem negativa para a filha, e a filha já vem trazendo isso, que o homem é um perigo, que o homem é ruim e tudo mais. E ao contrário também acontece, a gente também vê muitos homens traumatizados já justamente por conta de experiências. Por quê? Porque já começou provavelmente com uma crença, né? Então, assim, antigamente tinha muito disso, da mãe colocar ali no contexto como um aviso. Então, até os 7, 8 anos de idade, essa origem vai ser familiar. E o que ela ouviu do contexto, com os pais, com os avós, as pessoas que ela conviveu. Então, a primeira origem da crença é familiar, e não tem como escapar disso. Pois é, então já aprendemos aí, né, a origem, da onde as coisas vêm. Agora, Andri, eu estava reparando uma coisa, né, nessa semana, atendendo algumas clientes com tarô, e a gente estava falando sobre o lado amoroso, que muitas vezes a pessoa toma aquele banho de ervas para poder atrair, faz seu ritual, sua simpatia, tenta cultivar um astral legal, mas a pessoa não socializa corretamente. E aí, o que adianta você estar com uma energia bacana, mas você não sai, você não é vista, você não paquera, né?
E aí eu estava falando que hoje em dia, né, as pessoas têm recorrido, gente, aos meios modernos de paquera. A gente está aí numa era tecnológica, influência de aquário, onde as pessoas paqueram principalmente, que eu noto, aplicativos, sites, né? Às vezes você está num bar, está numa balada, em algum lugar que antigamente era meio de paquera, mas hoje em dia não é mais. A pessoa está lá conectada. Às vezes ela está conversando com alguém que está ali do lado dela. Exatamente. Não é? Mas por aplicativo. E daí eu escutei pelo menos 2 vezes nessa semana, né? Ah, Edu, mas eu não gosto de aplicativo porque quem está em aplicativo só quer sexo, só quer pegação e são homens que não prestam. Escutei 2 mulheres dizendo, isso também não é uma crença limitante? Já é uma crença limitante, tá? E aí agora eu vou contar pro pessoal aí de casa que tem uns 15 dias que eu fui num casamento de uma amiga e eles colocaram, eu sabia, né, que a gente já se conhece há bastante tempo, eles abriram no casamento que eles se conheceram através do Tinder, né? Oh, que legal. Então, e até eu brinquei, né? Porque na época foi eu que incentivei e pedi para ela entrar. E aí aconteceu o casamento agora esse mês de setembro e você vê, se ela tivesse colocado que seria só isso, né? Então provavelmente não estaria casada hoje, né? Exatamente. Tá vendo? Então ela mudou ali a concepção, né? Então ela se deu uma oportunidade de conversar. Porque, assim, o aplicativo vai ter um filtro. Sim. Só que, assim, telepaticamente, você já está emanando essa informação. Se a pessoa já fala assim, só quer sexo, então ela só vai encontrar pessoas que querem sexo só no aplicativo também, né? Então, gente, é isso. Tudo depende do que você vibra, né? A Adriana trouxe pra gente um PowerPoint. Vou pedir para a produção soltar para ela poder nos explicar algumas coisas. E você quer contar sua historinha, de repente seu depoimento sobre a crença que está te limitando e você não sabe o que fazer e mandar sua pergunta aqui para ela, aproveite pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. 11 961 14 0628. Daqui a pouquinho vamos interagir. Bom, bora lá. Crenças, elas bloqueiam ou fortalecem? Então, depende de como é o contexto, né, Edu? Então, as pessoas têm que observar isso. Até se bloquear ou fortalecer, a pessoa mesmo que pode chegar à conclusão. De repente, ela acha que bloqueia, mas na realidade pode estar fortalecendo ela dependendo da situação. Porque, por exemplo, a insegurança é uma forma de proteção que a gente tem. Então, às vezes está impedindo ela de fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo, uma coisa de medo. Às vezes ela tem medo de pular de algum lugar, né? Um brinquedo que às vezes pode estar salvando a vida dela. Então, pode estar fortalecendo, preservando a sobrevivência. Mas a gente pode ter os dois tipos, ou fortalecer ou bloquear e limitar, né? Ok. Então, vamos dar mais sequência aí pra gente ir comentando aqui. Então, isso aqui eu comentei, generalizações sobre si mesmo, o mundo e as pessoas, né? Ou pensamentos repetitivos fixos sobre isso, né? Então, tem que observar. E a gente acaba percebendo que ao longo do tempo, por mais que você não repita todo dia, você vai estar percebendo isso no dia a dia, né? Aí eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar, né? Então, as limitadoras são essas que aprisionam, né? Elas vão sabotar a gente para tomar atitude. Mas elas podem ser transformadas em quê? Impulsionadoras e fortalecedoras. E fica aí acompanhando que eu vou contar como que a gente pode fazer mudar isso bem rapidinho. Identificar rápido também, né? Legal. E tudo é como você vê, né, Edu? Porque, aí ali a mesma situação, né? Um tá olhando como se fosse uma pedra, né? E o outro tá observando como se fosse uma ponte. Às vezes a mesma crença pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, de repente, tudo é o olhar que você tem. E aí, até dentro da programação neurolinguística, se a gente mudar a visão sobre aquilo, imediatamente se torna numa crença positiva também. Ou seja, eu preciso saber, então, ressignificar e mudar o meu ponto de vista. Ali na imagem que ela trouxe, tinha 2 pinguins, né, olhando para uma pedra. Era a mesma coisa. Era a mesma imagem, né? Vamos dar um exemplo que a gente falou do relacionamento. Isso. Né? Uma pessoa que, as duas de frente para o aplicativo, por exemplo. Uma está olhando como uma possibilidade, né? E a outra está olhando como o quê? Um problema. Sim. Né? E é a mesma informação. Vai depender de como você olha para aquilo. A pessoa que olha e está achando que é só uma questão de sexo, ela está falando, não, aqui eu estou vendo uma possibilidade de encontrar alguém com filtros, de repente. De quando eu for encontrar, eu já fiz o quê? Já conversei, já tirei dúvidas,
já descobri afinidades. Já analisei a pessoa. Isso, já gostei ali. Porque se você vai no escuro, às vezes você tá ali, por exemplo, você cai numa surpresa de, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tá no barzinho, que nem a pessoa falou. Aí você olha alguém e gosta, começa a paquerar. Aí, de repente, na última hora você descobre que a pessoa é um fumante, você não gosta de fumante, né? Ou vice-versa, né? O aplicativo vai te dar essa possibilidade de filtrar, né? E com a era tecnológica que a gente tem, né? Nada pode ser concreto até você se dar oportunidade, né? E é a mesma coisa, depende de como você olha, né? Muito bem, para você que está chegando agora, estamos falando sobre crenças limitantes. Você participa pelo WhatsApp, 11 961 140628. Vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui eu citei algumas, né, que isso não é para mim, sou velho demais. Até no final coloquei alguns exemplos, pessoal, né? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não consigo, tudo precisa ser perfeito. A grama do vizinho é mais verde, principalmente com as mídias, né? Sim. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Nossa, Instagram Nossa, muito, deixa né? sempre a vida do outro mais interessante. É verdade. Felicidade dura pouco, eu não consigo. Então essas aqui, todas que a gente pode perceber, elas vão limitar porque nenhuma delas aparentemente está sendo positiva. Mas depois a gente vai ver como que a gente pode mudar isso, né? Pode seguir. A crença, ela pode se dividir de 3 formas, tá? Através do merecimento, e que leva a competência de ter, né? E o comportamento é a atitude de ter, né? Então, o merecimento faz com que, de repente, eu não tenha algo por achar que eu não mereça. Tá? Aí tem a ver com a nossa capacidade, né? E tem a ver com esse verbo do fazer. Então, a capacidade tem a ver com o que eu posso ou não fazer, né? E tem a ver com a identidade também, que é o verbo ser, né? De ser ou não, aquilo que a gente falou de ser velho demais, né? A gente deu um exemplo ali, né? De ser velho demais para tal coisa, eu não consigo, tem a ver com fazer, do merecimento, né? De repente, aquele que falou assim, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, isso tem muito a ver com o merecimento, da pessoa não enxergar isso. Então, achar que ela não merece que ela determinada não merece. coisa. Né? Porque ela nasceu daquela forma que ela vai ser o resto da vida, a não ser que ela tenha uma crença limitante que bloqueia isso, né? Então a gente pode dividir a crença nessas 3 competências e nesses 3 verbos também. Então, as crenças limitantes, elas são embasadas, né? Podem ser embasadas nesses 3 verbos. De repente, volta um pouquinho, por favor. De repente tem a questão do merecimento, né? Que limita a pessoa, ela não se sente merecedora. Tem da capacidade, ela não se sente capaz. E da identidade, ela não sente que aquilo é para ela ou tem a ver com ela. É isso? Exatamente, isso, é os 3 verbos, isso mesmo. Ok. É o ter, fazer e ser, né? Perfeito. Vamos pro próximo. Pode soltar, por favor? Olha que interessante como é que se cria a crença limitante, né? Então a pessoa ouviu ou vivenciou um fato, que a gente falou que começou lá da infância. A maioria é bem de criança, né? Que a gente falou de 7, 8 anos de idade mais ou menos, elas começam a formar a sua personalidade. E eu já trabalhei várias pessoas que 90% das lembranças dela começam na gestação, primeira infância, e aquilo se torna, né, uma crença limitante que bloqueia ela. Ela ouviu a primeira vez lá quando criança. E aí, lógico, se vem uma autoridade que fala, se o pai é a mãe, com certeza ela vai acreditar e ela já vai interiorizar aquilo, né? E aí, a partir do momento que ela interioriza, ela já vai materializar isso, né? Até que ela consiga mudar. Não tem nem, até onde eu conheço e sei, não tem nenhuma crença que a gente não possa mudar, tá? E a partir disso ela reforça e ela vira um ciclo vicioso toda vez. E aí não começa a solar. Eu coloquei um exemplo mais ali na frente de onde pode vir várias crenças e as pessoas não têm ideia. E muita gente acha que é só família, e não é só família. A gente está o tempo todo suscetível a crenças novas. Amigos, batendo papo, isso, com a pessoa amada, né? Que você começa a conviver, né? Quando tá namorando, alguma coisa, morando junto, né? Aí, ó, tá tudo aí, ó. Então a gente tem essas são as fontes. Essas são as fontes, né? Então a gente tem ali família, você acabou de falar amigos, né? Da própria sociedade, o meio que a gente vive, né? Da nossa cultura, né? Que aí a gente comentou de
de repente do lugar de onde a pessoa nasce, os costumes do lugar, né? De mentores, né? Hoje a gente tem muito, né? Muita gente que vira influenciador, né? Esses mentores eu associo muito às pessoas que acabam viraram influenciadores. A gente tem milhões de seguidores, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você tá até o próprio Edu, por exemplo, quando ele ficou mais conhecido, aposto que muita gente começou a seguir você e ver os seus rituais, as coisas assim. Então, criou uma crença que de repente a pessoa nem conhecia. Nossa, Edu gosta de você, simpatiza com você. Ah, vou fazer esse ritual, um banho, mas são... É por isso que a gente tem que tomar cuidado. O Edu ainda faz coisas que fortalecem as crenças das pessoas, no sentido de melhorar, de prosperidade, de várias coisas que você trabalha, né? Mas tem muita gente que é negativo, né, Edu? Infelizmente. E aí também através de preconceitos, né, que a gente tem também, tanto quanto a gênero, quanto a cor e etc, que a gente tem também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que fala. Então, as origens são várias, gente. Então, por isso que eu falei que não é só na família. Tem muita fonte, infelizmente. E cuidado com o que a gente consome, né, assim, de conhecimento, falando também dos mentores, porque tem gente que é muito boa, né, em relação a influenciar com conhecimento bom, com conteúdo bom, mas tem muita gente despreparada, que às vezes a pessoa né? uma personalidade, um artista, daí já começa a falar de autoconhecimento, daí já começa a falar assim num sentido de autoajuda, de querer orientar o outro, daí já se considera um terapeuta, daí tá abordando sobre depressão sem ter a experiência para falar sobre isso. E agora com a assim. política então, gente? Nossa, é dramático. Eu tô vendo gente que é totalmente, né, já teve gente me perguntando, você sabe quem você vai votar? E já me perguntou quem ia votar, poxa, aí você acaba, né, você tem que tomar um cuidado ali, eu não né? falo. Gente, nunca muito... vocês vão ver eu fazendo sobre isso, algum né? posicionamento político. Eu também não gosto, não dá. É difícil porque você não tem o direito de pensar do seu jeito, da sua forma, né? Exatamente. As pessoas, elas estão todas donas da verdade, né? Então é complicado, né? Verdade. Olá. Como que as crenças podem impactar na nossa qualidade de vida? Bom, aí aqui eu quero que as pessoas pensem. Gente, se você tiver uma crença limitante, você vai deixar de repente, conquistar um cargo ou uma vida mais confortável, né? Que nem a gente comentou da pessoa, nasci pobre, não tenho como ser rico. Então ela já colocou ali e impôs. E o que é qualidade de vida? Você pode ir desde uma alimentação, uma atividade física, né? Viagens, parte financeira. Então, tudo que implica em qualidade de vida, a gente tem que colocar para a pessoa assim, o que é qualidade de vida para você? De repente, tem gente que não sabe nem que tem a capacidade, né? Vou dar um exemplo. Pessoas que às vezes não fazem ou uma viagem ou se dão a oportunidade de ir a lugares por conta de um idioma. Hoje em dia, né? Tá tão tranquilo a gente tem internet o tempo todo, né? Você viajar para fora, você resolve tudo ali. Se você tiver com o celular funcionando ali com a internet, um você Google vai pegar as Tradutor, informações. né? E você não vai passar perrengue por conta disso, né? Então, o que é qualidade de vida? Então, quando eu coloquei isso, a pessoa realmente se perguntar e questionar. Será que eu estou tendo qualidade de vida? Né? Então, entender o que é prioridade para ela e por que ainda talvez ela não tenha alcançado. Então, essa crença pode estar limitando nesse sentido, né? Então, abrange tudo. Para mim, desde de saúde física até conquistas e bens materiais, né? Ok. Como mudar? Aqui, como mudar as crenças limitantes? Então, vamos falar depois do intervalo sobre depois do intervalo, isso. A gente vai continuar e aí a gente explica mais para vocês. Vou ensinar um exercício bem bacana, bem facinho do pessoal fazer em casa, Edu. Aquele pra gente saber se a nossa crença tá limitando a gente ou não. A gente vai saber se a gente está... Primeiro a gente vai descobrir se ela está limitando ou fortalecendo e depois descobrir se a gente realmente está seguindo aquilo. Tem como descobrir. Então, gente, após o intervalo a gente retorna com todas essas dicas para você, exercícios, esclarecendo as suas dúvidas também. Então corra e envie pelo WhatsApp, conte o seu relato que a Adriana vai te aconselhar ao vivo. Código 11, número 961140628. Também vou convidar você já a segui-la nas redes sociais. No Instagram, @AdrianaParaPsicóloga. O site
Reprograme suamente.com.br. É isso aí. E o WhatsApp para terapias, atendimentos? É o 11 9 8555 5122. Agora, ela vai nos ensinar exercícios e técnicas para lidar com as crenças limitantes. É isso, Dri? Então eu vou dar a dica, vai ser bem tranquilinho da gente entender aqui. Né? Então eu coloquei no slide ali. Primeiro, eu dei um outro exemplo, né, de fazer o círculo lá, a roda da vida, da gente identificar os setores, né? Os setores que estão afetados. Que estão afetados, né? Então é lógico, a gente tem vários setores, então de repente tem algum que a gente acredita que tá bom, que tá satisfeito, que é difícil a gente atingir às vezes 100% o tempo todo. Eu sempre brinco com as pessoas, se tiver tudo exatamente como você quer, você vai buscar o quê, né, também, né? Ter motivação para melhorar, é lógico que a gente tem que sempre fazer planejamento de curto, médio e longo prazo, então isso é importante, né? Então, mostrar para a mente, por exemplo, a própria depressão, ela vem por quando a pessoa não enxerga lá na frente, então ela não vê o futuro, né? Então, a primeira coisa é o quê? Levantamento do estado atual e desejado, né? Então, o que eu vou ver? Relacionamento, como é que eu tô hoje? Eu tô solteira? O que eu desejo? Eu desejo me relacionar com alguém, eu desejo casar, eu desejo só namorar. Então, como eu estou hoje e olhar para o desejado. Se tiver, ok, beleza, aí você passa para outro setor, né? Aí depois, além desse levantamento, ali a gente já está indo para a desconstrução. Antes de desconstruir, o que eu aconselho? Nesse estado desejado, Edu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente falou de relacionamento. Por que eu ainda não alcancei esse relacionamento desejado? Quando eu penso em relacionamento, quais são as crenças, né? O que eu penso sobre relacionar? O que eu penso sobre o sexo oposto ou o sexo que me interessa? Então, eu vou colocar e construir sobre isso e entender qual a minha visão sobre isso. Aí até você mencionou, o aplicativo só tem gente que quer sexo. Então, essa acabou construindo uma crença limitante ali. Sim. Né? E aí, então, a pessoa tem que olhar todas as crenças que ela tem em torno daquele tema que ela quer trabalhar. Eu sugiro anotar, tá? Para ficar mais fácil o pessoal entender. E à medida que também que vai passando o tempo, como a gente viu que tem várias origens, elas podem ir modificando. Mas a cada vez quando a gente deve fazer isso? A cada vez que a gente perceber que a gente está estacionado em determinada situação. Então, veja, eu não estou progredindo. Por quê? Então, provavelmente eu tenho uma crença que está limitando aquela situação, tá? Para a gente depois transformar ela em fortalecedora. Aí eu começo a desconstruir essa crença limitante. Por exemplo, fazendo perguntas do tipo, mas desde quando eu acredito nisso? Tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem de emagrecimento também, porque quando eu trabalho muito a questão de emagrecimento, eu pergunto para a pessoa, você sempre foi obesa? Não. Tá, então o que foi que mudou? Quando foi que mudou? Que começou a acontecer isso? Então a gente começa a identificar, porque se a vida toda você teve um padrão e de repente muda, então você mudou a crença. Né? Então, por exemplo, a pessoa foi próspera e daqui a pouco não está mais próspera. Né? A pessoa sempre foi, sei lá, um bom líder, daqui a pouco não é um bom líder. Então, é essa observação, esse olhar que a gente tem que ter primeiro, desde quando? E o que estava acontecendo naquela época que modificou a minha crença? E aí, começar a fazer as perguntas. Desde quando? Quem disse que isso é verdade? Né? Então, a gente tem que começar a ter essa preocupação de entender que, de repente, é só eu que estou pensando daquela forma. Né? Por exemplo, no trabalho. Ou então, outra dica que eu dou. Perguntar para as pessoas, o Edu é meu amigo. Edu, eu estou achando que, sei lá, eu estou muito feia e não estou chamando atenção. Né? É lógico, se ele for meu amigo, ele não vai querer que eu pense dessa forma, mas perguntar para várias pessoas, ou então, né, pedir aconselhamentos no sentido para ver, e não se basear numa opinião só também, porque cada um tem uma maneira de ver. Então, a gente pode falar de beleza, a gente pode falar de capacidade, que a gente estava falando também do ser, né, do merecimento, fazer esse tipo de pergunta. A partir do momento que eu vejo que isso não é verdade, mudar a frase, não sou capaz, por exemplo, né, ou não mereço, tirar aquele não, né, por exemplo, eu não mereço o quê? Ser próspero. Então, já trocar isso para, tipo, eu mereço ser próspero, alcançar tudo que eu quero, que eu desejo, que eu preciso. Então, a gente desconstruir. Então, a gente até tem aqui uns exemplos, ó. Não tenho tempo para nada, né? Então, não tenho tempo para nada, eu fortaleço ela com o quê? Eu defino as minhas prioridades.
Ah, então você trouxe aqui exemplos de crenças limitantes e elas reconstruídas de maneira que possam fortalecer a gente. Exatamente. Legal esse exemplo. Só trabalho e não ganho dinheiro. O dinheiro vem a mim com felicidade, alegria, e a gente pode complementar com palavras positivas, né? Isso não vai dar certo. Eu posso conquistar tudo que desejo. Aí eu sempre falo, né? Que comigo tudo dá sempre certo, né? Eu já ensino para um monte de gente, né? Pode não dar certo com o outro, mas comigo pode dar certo sim. Tudo é culpa minha. Eu me perdoo e me amo como eu sou. Então aqui a gente já tem exemplos. Agora, já posso mostrar o exercício para ver como é que a pessoa descobre? Então vamos aprender o exercício, gente. Você sabe simples. Que essa daí essa daí é uma que eu coloquei em prática já há algum tempo e tem dado muito certo, sabe? Antigamente eu tinha a crença de que era muito difícil você chegar a alcançar determinadas pessoas que poderiam se tornar apoiadores em potencial, com potencial dos seus projetos. Então eu achava, isso não tá para mim, eu nunca vou chegar em fulano ou em cicrano. Hoje em dia, eu já penso que assim, não tem como dar errado. Se não for por aqui, vai ser por ali ou vai ser por lá, mas assim, tá tudo aberto e eu chego onde eu quero. E não tem como dar errado, porque como eu tô fazendo tudo certo e eu tô apresentando de modo interessante para as pessoas adequadas, se não for uma, vai ser outra, ou vai ser a outra, mas dar errado não é uma opção, né? E aí isso vai fazendo com que as coisas realmente E o caminho se abre, porque o pensamento é uma energia também, né, Du? Você vai mandando isso para o universo, ele já vai abrindo os caminhos automaticamente. Exatamente. E acontece, gente, dá certo, isso que ela está falando funciona muito. Só que você tem que parar, identificar o que está errado e reconstruir. Né? E sustentar essa reconstrução. E lembrando até da questão de energia, porque quando eu viro o pensamento, eu vou vibrar de maneira diferente, né? E você já deve ter visto, né, aquela escala de emoções. Quanto mais alta, o melhor o pensamento. Por exemplo, culpa e vergonha, elas vibram muito baixo, 20 e 30 Hz. E a grande maioria das pessoas, elas vibram nesses sentimentos negativos. E o que ela vai atrair? Vai atrair só coisa negativa. Só problema. Então, uma coisa é consequência da outra, né? A gente está verbalizando aqui coisas que a gente fala e nem percebe, né? E mostrando para as pessoas que elas mesmas conseguem. Muita gente se vitimiza e coloca a vida dela na mão do outro. O Edu trabalha com as cartas, com o tarô. Quanta gente, às vezes, fica esperando tomar uma decisão, falando com você antes, né, para poder fazer qualquer coisa, né? Põe a vida, não que você não tenha a capacidade de ajudar, mas não colocar a sua vida na mão de uma orientação. Exatamente. Né? Coisas importantes, ter uma outra opinião, mas ter a sua, né? De chegar para você e falar, do que você acha, né? Se eu for por esse caminho, o que pode vir, né? E mesmo que tenha obstáculos, se aquilo que você quer, gente, põe a afirmação na frente, constrói a crença positiva, né? E as pessoas acabam colocando na mão do outro ou desistindo por simplesmente acreditar numa crença que vai limitar. Pois é, gente. Né? Olha, tem mais alguns exemplos. Olha, eu não consigo entender essa disciplina. Eu decido entregar o meu melhor para aprender essa disciplina. Eu não vou dar conta. Eu sou capaz de fazer tudo. Né? Então, são exemplos, né, que a gente pode ir colocando aí para poder ir desconstruindo. De né? como ir transformando. Eu sugiro... Você pode ver que as limitantes sempre tem um não na frente, né? Tem um não ali. E aí, na afirmativa, esse não desaparece, né? Sim. E até quando eu brinco com as pessoas, né? Que a mente, ela processa por imagens, né? Quando eu falo assim, não pensa no elefante rosa. Já vem a imagem logo de cara. Então, a mente, ela acaba pulando esse não e indo direto na imagem. Quando eu falo que eu não consigo, que eu não dou conta, realmente eu já não me vejo fazendo aquilo, né? Então, a mente vai... Então, como é que o ser humano funciona? Eu vou ter um pensamento... que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, o pensamento é a crença limitante, e quando eu penso naquela crença limitante, eu sinto de maneira negativa e gero meu comportamento negativo também. E à medida que eu fortaleço, eu mudo toda a cadeia também, né? Ok, muito legal. Eu vou dar uma diquinha rápida. Isso, por favor, vamos aprender. Eu vou só levantar só para vocês entenderem como é que a gente pode fazer. Mas espera aí, para levantar, então vamos cortar aqui para a câmera do meio, para geral. Eu vou mostrar como que a gente pode descobrir. Vocês já devem ter visto o
o Edu várias vezes com pêndulo, outras pessoas que Sim. participam aqui do programa com pêndulo. Mas às vezes a pessoa não sabe usar tão bem o pêndulo, né, Edu? Ou ter dúvidas, né? Porque tem gente que ainda coloca muita dúvida sobre o pêndulo. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem? Transformar o corpo em pêndulo. Legal, vamos ver. Né? Então, vou dar a dica, vou levantar aqui para vocês verem, né? Para vocês terem uma ideia. Você acha que é melhor de lado, Edu, para as pessoas verem? Eu acho, Então, eu acho. Vamos de lado. Então, vamos supor que eu tenho descobrir uma crença limitante, tá? Então, até depois, se você quiser testar, o que as pessoas fazem? A gente pensar num alimento, alguma coisa que a gente gosta muito, que a gente sabe que a gente não tem dúvida sobre aquilo, né? Então, eu penso numa coisa que eu sei e tenho certeza primeiro. Então, o que eu faço? Vou pensar aqui num alimento que eu gosto muito, né? Eu até brinco, o pessoal tira o sarro, eu amo salada, né, gente? Vamos ver se agora realmente meu corpo vai para salada. Então, eu peço para as pessoas fecharem os olhos, manter o corpo ali e pensar num alimento que ela gosta muito. Então, isso era uma crença limitante que eu tinha, que eu transformei. Eu tinha dificuldade com salada. Agora, quando eu penso em salada, para onde vai meu corpo, Edu? Para frente. Para frente, né? Agora, eu vou ter que pensar em outra coisa diferente de comida, porque eu até tenho bastante facilidade, mas eu evito hoje algumas coisas, né? Por exemplo, que eu mudei a alimentação. Vamos pensar numa coisa hoje que eu não consumo muito, como massa, por exemplo. Se eu pensar em massa, deixa eu ver para onde vai meu corpo. Olha, eu tô colocando meu corpo à prova para vocês. Eu como massa, gente, mas não é minha preferência. Para onde está vindo meu corpo, Edu? Para trás. Para trás, parado. Ou ele vai estar parado, então, ou ele vai fazer um movimento, só para as pessoas entenderem. Às vezes ele fica um pouquinho assim, tá? Balançando para lá e para cá. Então, normalmente, o que é sim, vai para frente. E o que é não, ou fica para os lados, ou parado. Mas a pessoa tem que fazer essa própria medição, porque, de repente, para ela pode funcionar de um jeito e para outra de outro. Ela tem que testar para ver como funciona para ela. Isso, Então, por exemplo, se você pensar numa crença, né? Se eu tiver uma crença limitante sobre alguma coisa, né? Então, por exemplo, até difícil, porque eu já mexi em tanta crença, porque a gente fica pensando numa coisa. Vamos pensar numa coisa positiva, né? Então, eu falo que eu gosto muito da comunicação, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de me comunicar. Já foi para frente. Né? Então, assim, é até difícil de pensar eu mudei tanto, né? Você quer dar algum exemplo, Edu? Quiser fazer uma experiência também, o pessoal de casa ver. O pessoal tem dúvida, viu como é que é fácil descobrir se você realmente tem algo te bloqueando? O seu corpo vai te contar. O corpo vai responder. Se eu pensar em fast food, eu tenho certeza que vai para frente. Vai para frente. Eu dou sugestão da comida porque a pessoa já sabe. Né? Chocolate vai pra frente. Chocolate vai pra frente. Se eu pensar em salada, vai pra trás. Mas acho que dá pro pessoal entender, né? Porque é bem simples, né? E aí, a partir do momento que eu descobri que realmente eu tô com aquela crença, lógico, eu dei sugestão de comida, mas você vai colocar a crença limitante. Você pensar assim, não dou conta, né? Então, eu não consigo. Então, e aí ela falar a negativa e o corpo dela for pra frente, então, já está dizendo que realmente ela tem aquela crença limitante. Aí ela transforma numa frase positiva, vai reforçar isso. À medida que ela for reforçando, Edu, ela pode fazer frase, ela pode mentalizar, trabalhar a imaginação já realizando aquilo. E para ela saber se ela mudou a crença, basta ela depois fazer a afirmação positiva e ver para onde o corpo dela vai. Então ela vai usar depois o corpo indo para frente para o sim, já com crença nova, fortalecedora. Que legal, como forma de medição. Como forma de medição. E aí ela não precisa nem se preocupar, né, em estar buscando ajuda nesse sentido, porque ela mesma consegue desconstruir, criar uma nova, né, e se fortalecer positivamente em cima daquilo. A repetição fortalece, a imaginação fortalece, programa positivamente, né? E depois quando ela sai desse sentido, ela passa a alcançar e realizar as coisas que ela antes achava que não conseguia. Muito legal essa imagem aqui de rompendo, tá né, vendo? com o aprisionamento, né, com as correntes. A partir do momento que ela torna a crença fortalecedora, ela se liberta, né? Porque a fortalecedora, ela tem esse intuito, né? A gente nasceu para ser livre, sadio, feliz, né? Prósperos, né? Tudo isso, né? E aí depois eu dei uns exemplos de algumas pessoas, né? Que as pessoas às vezes ficam achando que estão velhas demais, né? E acha que é tarde, que tudo é tarde. Eu dou exemplo para as pessoas. Eu mudei de profissão há 11 anos, já com 36
37 anos, né? E talvez, será que se eu tivesse uma crença limitante que era tarde demais para mudar de profissão, será que eu estaria aqui hoje? Pois é, né? Poderia estar fazendo a mesma coisa, ela parada e às vezes insatisfeita, né? Então, eu tava ficando doente, isso sim. Então, nossa. Tendo problema psicossomático aqui, ó. Aí eu dei os exemplos, ó, pessoas que fizeram sucesso mais tarde, né? Vamos ver. O fundador do McDonald's, né, que ele vendeu copos de papel até os 52 anos, olha aí, se ele não acreditasse, será que a gente ia ter McDonald's hoje, né? Falei daí, ó, da autora do Harry Potter também, ó lá, dona de casa até os 31. Então, Olha. o que é tarde, né? Harrison Ford, né, também. Ele foi carpinteiro aí, ó, até os 30 anos. Fundador da Zara, gente, tem, ó, foi vendedor de loja. Ele foi vendedor de loja? Fundador da Zara? Que interessante, né? De camiseta, ó, até os 30 anos. Até os 30 anos, né? Evan Williams, que co-criou o Twitter já com 35, né? E também o criador aí do Skype, ó, 37 anos, que foi a mesma idade que eu mudei de profissão aí também. Então, gente, o que é tarde? Pois é, ninguém aqui fez nada novinho. Fez nada né, novinho, esses exemplos, né? Precoce foi só o Edu, olha lá, né, Edu? Mas o Edu começou cedo, as buscas dele, né, Edu? Mas eu já estou fazendo outras coisas agora também. Já mudou, né? Porque você começou com um tipo de trabalho e está amplificando e mudando. Comecei com um tipo de trabalho aos 17, agora com 22, tá 23, eu tô... Você mudou um pouquinho, né? E aí eu coloquei esse último slide só para o pessoal poder ter essa ideia do que você se transforma naquilo que você acredita. Então a crença vai transformar você, de verdade, né? Então o que eu aconselho, espero que vocês tenham pego aí o exemplo de como a gente fazer. Eu quis colocar uma coisa bem fácil para as pessoas poderem fazer prático em casa, né? E que a gente às vezes nem percebe. A gente passa tão batido, começa a afirmar e repetir aquilo, né? E só quando você para, você tem que parar e tomar consciência para poder fazer a mudança. E nunca é tarde, né, Edu? E é o que você falou, consciência, né, Sim, gente? É um sim. processo de consciência, de eu me conscientizar do que eu estou cultivando de errado Sim. e eu me propor a mudar isso, né? Com novas crenças, afirmações, novos pensamentos, né? E aí eu vou transformando. Adriana, quem está com essa dificuldade pode recorrer a você para dar um apoio terapêutico nesse sentido? Sim, normalmente quando as pessoas elas identificam, às vezes se quiser ajuda para identificar e para mudar também, porque às vezes a crença ela traz alguma coisa junto, traz às vezes uma imagem, uma lembrança, traz uma voz, às vezes uma voz lá da mãe, e às vezes ela quer mudar aquilo, mas fica com essas percepções audiovisuais em volta daquela crença. Aí eu ajudo a transformar nesse sentido aí também. Utilizando outras técnicas, a gente consegue fazer em consultório, desconstruir, né? E projetar ela lá na frente para poder também mudar. Você está atendendo tanto presencial quanto online, mais online? Aí hoje tem, né, separei 2 dias para o presencial, o restante a gente faz online. Eu estava contando para o Edu, né, que eu atendo bastante gente online e a transformação é a mesma, né? E as pessoas ficam limitadas, né, achando que tem que ser só presencial. E dá para mudar, gente, independente de onde você esteja, onde você estiver assistindo esse programa, dá para mudar, basta querer. Então, gente, vamos buscar aí ajuda. O site Reprograme. reprogramesuamente.com.br. O Insta, @AdrianaParaPsicóloga. Isso, Adriana Parapsicóloga. E o WhatsApp, 11 98555 5122. Perfeito. Dri, eu quero agradecer muito essa aula, né, que você deu pra gente, pra todo mundo. Muitas reflexões, tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Esse programa, gente, tem reprise hoje às 5h30 da tarde. No sábado, na Astral TV, temos também os melhores momentos, né, do Bom Astral. Então acompanhe lá. E se você está vendo pelo YouTube já, né, no On Demand, deixe aqui os comentários, né, sobre as suas experiências com relação a crenças limitantes, a pensamentos que foram transformados e a diferença que isso fez na sua vida. Vamos formar uma rede bem legal, porque a sua experiência vai ajudar também quem está lendo, né? E aí nós vamos trocando, também vou respondendo, nós vamos trocando aos pouquinhos figurinhas. Adriana, mais uma vez, gratidão. Fica o convite para retornar de novo, por favor. Vamos combinar. Obrigada. Aí a gente vai cooperando com a galera. Sim. Gente, nós vamos ficando por aqui desejando um final de semana incrível para você, tá? Logo mais, às 3h30 da tarde, tem Amigo Oráculo. Hoje a Luciá respondendo você com o baralho cigano. Bênçãos de luz, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.